Qual é a origem do ser humano? De onde é que viemos? O que estamos fazendo aqui? Qual o sentido disso tudo? Por que estamos fadados a pairar sobre essa terra sem uma plena consciência de nós mesmos? Por centenas de milhares de anos. Para muitas pessoas em todo o mundo, mesmo que essa dúvida ainda resida em seus corações, o seu consolo pode ser encontrado no reconforto de alguns escritos sagrados, o Alcorão, a Bíblia, o Bhagavad Gita, ou alguma outra das milhares de crenças espalhadas pelo mundo. Mas se você ainda busca essa resposta nos achados científicos, bem, talvez não viva o bastante para encontrá-la. Ainda assim, existe um artefato interessante que dizem ser provido pelo povo maia e que promete trazer as respostas para todos esses anseios. O problema é que, para isso, todas elas deveriam ser reunidas em um único lugar. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Boco, o sétimo filho, e nós estamos prestes a tentar descobrir os mistérios que permeiam as 13 caveiras de cristal que foram espalhadas pelo mundo e que instigaram até mesmo o famoso Indiana Jones em suas grandes caçadas cinematográficas. A lenda das 13 caveiras de cristal. Segundo o que conta uma lenda antiga, o povo maia, do qual estamos constantemente ouvindo falar por conta dos seus grandes feitos, mesmo em épocas bem distantes e diferentes da nossa, teria sido responsável por espalhar exatas 13 caveiras de cristal por todo o mundo. E de acordo com uma das interpretações desse antigo mito, essas relíquias teriam sido herdadas dos habitantes da lendária Atlântida, antes que este surpreendente e místico continente desaparecesse nas profundezas do mar. E caso um dia todos os crânios voltem a se reunir em um só lugar, trarão com eles toda a história e sabedoria compartilhada pelos antigos Atlantes. Mas essa não é a única versão da história. Em uma outra interpretação da lenda, cada uma das caveiras espalhadas pelo nosso globo faria referência a um dos 12 planetas em que os humanos teriam chegado a habitar, sendo o crânio de número 13 o único a representar o planeta em que estamos pisando agora, a Terra. E assim, como na primeira interpretação, existe uma recompensa para aquele que conseguir reunir todos esses artefatos novamente. Mas nesse caso, a promessa está relacionada ao nosso desejo intrínseco de nos autoconhecermos, prometendo revelar as respostas por trás de toda a nossa existência. Algo que eu certamente gostaria de saber. E quanto a você? Conta aqui pra mim. Bem, mas ainda que as promessas sejam boas e que a história seja realmente instigante, cada uma delas está nas mãos de pessoas ou entidades completamente diferentes e receberam seus próprios nomes, sem uma menção direta a essa intrigante relação. Além disso, cada uma conta com seus próprios atributos e mistérios, e vamos falar sobre cada uma delas agora. A descoberta das caveiras de cristal. Apesar da história por trás de muitas das caveiras de cristal não ser muito bem delimitada, existe uma espécie de ordem cronológica para os seus achados. Ao que tudo indica, a primeira a ser encontrada foi a caveira jesuíta, também conhecida como a caveira dos pássaros, que teria estado na posse do Santo Inácio de Loyola, o grande fundador da Companhia de Jesus, desde o ano de 1534. Quando foi feito o primeiro relato sobre esse artefato. E segundo as declarações ao seu respeito, ela teria o poder de atrair para perto de si todo tipo de pássaros, o que fez com que ela ganhasse
o seu apelido. Já em 1700, uma nova caveira acabou sendo encontrada na Ucrânia. A chamada caveira Bab-Luov, que é completamente esculpida em quartzo rosa, teria sido achada por um monge do monastério de Lwów, local do qual acabou herdando o seu nome. E há cerca de 130 anos atrás, por volta do ano de 1891, uma outra relíquia chegou ao nosso conhecimento graças ao arqueólogo chinês Yang Fo-Hu. O artefato ficou conhecido como Caveira Shui-Ting-Er e foi encontrado no sudeste da Mongólia, entalhado em amazonita. Depois dos anos 1900, mais uma série de caveiras de cristal acabaram sendo encontradas. Entre elas, a caveira ET, achada em 1906, na Guatemala. Seria aquela com menos aparência humana, mas com um poder um tanto intrigante. Segundo o seu dono, Broma Van Dietan, a caveira, que é talhada em uma espécie de quartzo defumado, teria grandes poderes curativos, o que dava a ela uma aura ainda mais mística e especial. Enquanto isso, a caveira maia, que também foi encontrada na Guatemala, teria pertencido a um importante monge da cultura maia, e a sua descoberta foi dada no ano de 1912, precedendo o que viria a ser a mais importante de todas as caveiras de cristal. Nomeada como a Caveira do Destino, essa importante relíquia foi encontrada pelo britânico Frederick Albert Mitchell Hedge, em Belize, no ano de 1924, depois de uma expedição realizada nas então descobertas ruínas da cidade maia de Luba-Antun, iniciada em 1919. Segundo o que conta a história, cerca de 300 indígenas trabalharam junto ao arqueólogo na exploração. E assim que avistaram o crânio, que parecia reluzir em meio às outras pedras, todos, ao mesmo tempo, se curvaram a ela e beijaram o chão em que estavam, em uma demonstração de respeito e louvor. E não importa quanto tempo passe, todos continuam se impressionando com a sua estrutura completamente perfeita, que com todos os seus detalhes chega a ser uma réplica quase que perfeita de um crânio humano do sexo feminino. Além disso, ela teria sido talhada a partir de uma única peça do mais puro cristal de quartzo, tendo uma mandíbula articulada que dá a ela um ar ainda mais especial e único. Tudo isso, juntamente com o fato dos moradores locais afirmarem que o artefato teria mais de 3.600 anos e ninguém ter conseguido responder como uma escultura tão perfeita poderia ter sido feita, fez com que diversas teorias surgissem. E entre elas, há quem diga que os responsáveis pela sua criação foram, na verdade, os extraterrestres. Depois desse achado memorável para o grupo das 13 caveiras de cristal, a lista de descobertas não parou de crescer. A caveira lazuli, esculpida curiosamente em lápis azul, foi encontrada no norte do Peru, no ano de 1995, por um grupo de indígenas que afirmaram que a peça pertencia a um poderoso e maligno espírito. Naquele mesmo ano, uma outra relíquia acabou sendo encontrada. Nomeada de caveira Xanará, este artefato foi descoberto no México pelo homem que viria a ser o fundador do Instituto de Pesquisa Parapsicológica, o conhecido Nick Nocerino. Já em 1998, uma outra importante descoberta foi feita. Conhecida como a caveira britânica, a relíquia, que atualmente esteve sob a posse do Museu Britânico de Londres, na Inglaterra, é extremamente parecida com a mencionada Caveira do Destino. Segundo alguns especialistas, ela provavelmente teria sido entalhada pela mesma pessoa ou grupo, tendo em sua forma uma única diferença fundamental: o fato de que esta, diferente da sua antecessora, conta com uma mandíbula fixa. Ao que tudo indica, o crânio de cristal teria sido adquirido pelo Museu Britânico graças à joalheria Tiffany & Company de Nova York, que estava em posse da peça até aquele momento. Entretanto, a empresa pouco soube detalhar sobre a sua origem.
Já nos últimos anos, as peças faltantes do quebra-cabeça acabaram sendo encontradas. Entre elas, a caveira oceana, que também foi esculpida em quartzo, acabou sendo encontrada por um camponês da Amazônia em 2004 e posteriormente doada ao Museu de Minerais local. E mesmo sem uma data de descoberta especificada, outras 2 caveiras também foram encontradas, sendo elas a que ficou conhecida como a Compaixão, localizada na África, e a caveira Max, também conhecida como caveira de cristal do Texas, que foi encontrada na Guatemala e acabou sendo mencionada como a maior de todas as caveiras de cristal, estando agora sobre a posse de uma família de Houston, no Texas. Suposições sobre a sua origem. Apesar de terem todo esse misticismo por trás de sua existência, proporcionado pelas diferentes interpretações da antiga lenda maia, nenhuma delas foi capaz de conter a curiosidade dos mais céticos que esperaram por muito tempo por uma comprovação científica sobre as caveiras de cristal. Ainda assim, nenhuma delas foi o bastante para saciar todos os questionamentos ao seu respeito. Segundo a maioria dos especialistas que se depararam com alguma dessas peças místicas, todo o seu entalhe e técnica seria desenvolvido demais para o período do qual as lendas remetem. Além disso, a relíquia mais surpreendente de todas elas, a Caveira do Destino, conta com uma tamanha precisão de detalhes e técnicas que, mesmo nos dias de hoje, acredita-se ser quase impossível de se replicar pelas mãos humanas tamanha perfeição. Sem falar que toda essa escultura foi feita em quartzo, de aproximadamente 5 quilos, que conta com uma rigidez avaliada em 7 na escala de Mohs, que define a dureza dos elementos em uma escala de 0 a 10. Para complementar, segundo estudos realizados da caveira em 1970 pela companhia americana Hewlett-Packard, a caveira, no estado em que foi encontrada, precisava ter sido polida pela erosão de areia por mais de 300 anos até atingir aquela forma. E, com essa resposta, surge mais uma dúvida. Será que os maias teriam planejado a sua formação levando em conta todos esses séculos de preparação até atingir o seu estado perfeito, passando essa tarefa de geração em geração, por diversas gerações? Por outro lado, estudos mais recentes têm questionado a sua veracidade. Segundo a pesquisa abordada na edição de número 91 da revista de notícias científicas Chemical Engineering, datada de março de 2013, a arqueóloga Jane Walsh, juntamente com a sua equipe, teria reunido fatos sólidos que denotariam a falsidade daquelas peças. Segundo ela indicou, os crânios de cristal não poderiam ser da época dos astecas, afinal, os dentes retratados nas caveiras eram completamente lineares, se diferenciando da forma com que eles costumavam ser representados por aquele povo em outras obras. Além disso, não existe nenhuma documentação oficial que prove a sua autenticidade por parte dos sítios arqueológicos, e depois de analisar a obra com microscópios, foi possível perceber que as marcas deixadas nas caveiras de cristal são completamente regulares em toda a sua extensão, o que só teria sido possível com auxílio de rodas giratórias e abrasivos sólidos modernos. Para complementar, uma análise infeliz com o nome desgramento, que fez esse vídeo voltar 6 vezes até agora. A análise espectroscópica indicou a presença de componentes que só são encontrados em cristais de rochas do Brasil ou Madagascar, ambos bem distantes do México e desse período histórico. E ao submetê-las a um raio-x, também foi possível perceber que alguns dos crânios acabaram revelando um revestimento com carboneto de silício, algo que só passou a ser utilizado a partir do século XX. Depois dessas considerações realizadas na última década, muitas pessoas passaram a considerar esse mistério como um caso resolvido e como uma grande farsa histórica. Afinal, segundo grande parte dos cientistas, esse seria um feito impossível de se realizar. Ainda assim, mesmo que tenham sido denunciados como falsos, nada se sabe sobre a sua origem, seu objetivo, seus criadores ou mesmo a forma como elas foram feitas.
fazendo com que, mesmo com o relato de Jane Walsh, alguns ainda acreditem que a sua formação se deu a fenômenos sobrenaturais, seres de outros planetas, ou mesmo um artefato maia verídico que teria sido criado com um conhecimento perdido do qual nada sabemos. E talvez nunca cheguemos a entender a sua plenitude. Seja qual for a sua conclusão sobre as 13 caveiras de cristal e o que você acredita que seja a sua origem, diz aqui pra gente. Elas realmente não deixam de ser impressionantes e belas de se ver. Se você gostou do vídeo, conta pra gente aqui todos os detalhes, dê mais sugestões, dê o seu like, compartilhe se você gosta do canal, tá bom? Seja bem-vindo, aquele abraço, até o próximo.